Olá, turma. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Sim? Ah, tá. Que eu estava aqui com o meu áudio um pouquinho baixo, aí eu aumentei um pouquinho. Como é que vocês estão? Quanto tempo, né? A gente não se encontra? Esses feriados aí, né? Os feriados só estão acontecendo nos dias de segunda. Aí atrapalhou um pouquinho o andamento aqui das nossas aulas, mas não tem problema não, vamos dar continuidade, tá bom? Gabi, a sua imagem ela não está nítida, ela está tremida. Depois dá uma olhadinha aí. Tá tendo interferência. Bom, meus queridos, então vamos lá. Olha só. Todos vocês já sabem que nossa avaliação diagnóstica será no dia 29. Entendi. Presencialmente, né? Então, hoje eu vou dar continuidade na correção da apostila de outubro, tá? Por quê? A avaliação diagnóstica vai estar cobrando conteúdos da apostila de setembro e outubro. Novembro, não iniciamos, tá? Mas vamos dar continuidade à nossa correção. Mas para avaliação diagnóstica, não vai cair conteúdo da apostila de novembro, só de setembro e outubro, ok? Por esse motivo, vamos dar continuidade. Tudo bem? Carlessandra, Ana Júlia, Marcele. O que eu estou observando? A presença. Bom dia, Jorge, tudo bem? A presença de vocês presencialmente, a quantidade de alunos é bem maior. Quando a aula é online, essa quantidade é bem reduzida, tá? Mas temos que dar continuidade ao nosso conteúdo. Então, hoje eu vou dar continuidade à correção da apostila de outubro e vou falar um pouquinho a mais no conteúdo que vai ser cobrado na avaliação diagnóstica, que vai ser presencialmente na segunda-feira, ok? Oi, meu amor. Isso que eu estava falando com os alunos. Mas, Jorge, isso não vai ser prejudicial para vocês não, tá? Português e produção tá junto. Não, vocês não vão ser prejudicados por isso na avaliação diagnóstica, não. Podem ficar tranquilo. Mas a gente ficou muito atrasado por conta do feriado, né? 2 feriados na segunda? Isso. 2 feriados na segunda, a gente ficou praticamente sem aula. Isso tudo a direção tá ciente. Por esse motivo, o conteúdo que vai ser cobrado na avaliação é referente à apostila de setembro e outubro, que eu vou finalizar. Ok? Não precisem ficar preocupados com isso, não. Olha só. Vocês chegaram a fazer? Lembra, no nosso último encontro, eu solicitei que vocês fizessem a atividade da número 5 a número 9. Foi falando sobre a reportagem, lembra? Estão lembrados? Vamos fazer a correção hoje. Quem é esse Jorge de Souza? Você também tá solicitando para entrar onde, menino? Tá, então é você, né? Permitir, menino. Foi. Então vamos lá. Peguem aí. Eu não vou esperar os 10 minutos de tolerância, não. Eu já vou dar continuidade, que temos muita coisa para ser corrigida e para falarmos hoje, porque vai cair na nossa avaliação. Lembrando a todos que essa avaliação ela vai avaliar o aprendizado de vocês.
como que vocês estão conduzindo o conteúdo, se estão tendo dificuldade, tá? O que está tendo dificuldade, tá? E produção e gramática, eles estão linkados. Não vai cair só produção ou só gramática. As duas disciplinas, elas estão juntas, ok? Por isso que eu falo, vocês só precisam saber identificar o que é o gênero narrativo, o que é um gênero descritivo, o que é um gênero jornalístico, o que é um gênero que vai falar sobre artigo de opinião, que é quando você vai opinar sobre aquele determinado assunto, tá? Nessa apostila de outubro, temos aqui notícia, reportagem e artigo de opinião, tá? Principalmente esse gênero, artigo de opinião, é preciso que vocês tenham uma atenção maior. Por quê? A pessoa vai, né, o repórter, a pessoa que vai escrever o artigo, ele vai opinar, né? Além de opinar, ele vai argumentar a opinião dele. E nessas provas, Enem, prova de concurso, cai muito esse tipo de gênero textual, tá? A opinião, ela é muito importante. Quando você vai opinar por algo, você quer convencer que aquela outra pessoa aceite a sua opinião, né? Então, você tem que ser o quê? Bem, objetivo na sua, como é que fala? No seu argumento. Então, é preciso ter atenção para não confundir artigo de opinião, tá? Como você colocar em primeira pessoa. A sua opinião, no caso, ela tem que estar bem clara, bem convincente, para que o outro consiga ser convencido daquilo que você pensa, tá? Esteja bem esclarecido. Bom dia, Vinícius, tudo bem? Tudo bom? Não tem problema não. Deixa eu falar com vocês, olha só. Todo o gabarito dessa apostila de outubro, tá? O gênero notícia, o gênero reportagem e o artigo de opinião, eu vou disponibilizar depois no grupo. Para que vocês, né? Eu acredito que vocês já tenham feito as atividades, para que vocês tenham corrigido. Porque na próxima segunda é a nossa avaliação. E vai cair até as questões de outubro. A apostila de novembro não vai cair. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, mas a de novembro não vai cair na avaliação, não. Ok? Justamente por essa questão de não termos concluído o assunto. Muito feriado, né? Nossa aula é uma vez por semana. Ok? Mas é preciso que vocês façam as atividades. Oi, amor? Não, setembro e outubro. Tá? A de novembro não vai cair nada não, porque ainda vamos iniciar. Na próxima semana a gente já começa. Mas como a prova já é dia 29, tá? Vai ser setembro e outubro. Então, para que vocês façam, revejam, estudem, tá? A apostila de setembro e outubro. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos fazer a correção para a gente não perder tempo. Lembrando, como o Vinícius chegou agora, e algum aluno que tenha essa mesma dúvida, produção textual e gramática vai ser uma disciplina só, uma ligada na outra, tá bom? Não vai ter só produção ou só gramática, vai ter produção e gramática ao mesmo tempo, tá bom? Na prova, na avaliação. Então, vamos lá. Nós paramos aqui sobre o gênero reportagem, tá? Já falamos sobre ele, qual é a estrutura, quais são as características. Aí eu solicitei que vocês fizessem essa atividade da questão 5 à questão 9. Olha só, depois, pessoal, vocês irão fazer todas elas, tá? Vão ler o gênero também, gênero de artigo de opinião, e vão responder até a atividade 21, ok? Para finalizarmos essa apostila. Então, vamos lá, vamos aqui na correção. Bom, na número 5, vocês terão que ler o texto aqui. Produtos verdes conquistam o interesse de brasileiros. Demanda vai
pressionar empresas a trilhar novo caminho. Alguém gostaria de fazer a leitura do texto? Hein, pessoal? Vou fazer aqui rapidamente para a gente não perder tempo, tá bom? Aí vocês já façam aí já deixa o exercício feito aí para que vocês possam falar a resposta de vocês. Todos fizeram as atividades? Olha o tempo que eu solicitei essa atividade. Tem mais de 2 semanas. Espero que todos tenham feito, ou pelo menos tentado fazer. Vamos lá. Bom, vamos lá no texto. Se o modelo de consumo excessivo é um dos vilões do sistema, cabe ao consumidor mudar seus padrões. Além de reduzir seus próprios excessos, uma das maneiras de fazer isso é optar por produtos de empresas responsáveis socioambientalmente. A sociedade autorizou a falta de sustentabilidade como mercado consumidor. Vamos ter que desautorizar, afirma Hélio Matar, presidente do Instituto Acatu. É uma ONG, que defende o consumo consciente. É a demanda do consumidor que vai fazer com que mais empresas investam em trilhar um novo caminho, diz. A pressão do público já começa a ser sentida. Pesquisa da consultoria Ernst Young, com 70 especialistas de todo o mundo, detectou que os chamados consumidores radical, os greening, radicais verdes, já são considerados uns dos riscos para o negócio ao lado de mudanças na legislação e inflação. Por exemplo, a ponto de influenciar o comportamento das empresas. Aquelas que não se comprometerem com mudanças poderão ser banidas. As mais visadas são as de energia e do setor automobilístico. As grandes redes do varejo também trabalham para a perspectiva do que cerca de 18% de seus consumidores fazem uma análise, mesmo que simples, de responsabilidade socioambiental dos produtos antes de escolherem qual levar, afirma o diretor de sustentabilidade da Ernst Young, Joel Basto. Em resposta, redes como Casas Bahia ou Marques estão adotando o sistema de logística reversa, no qual o mesmo caminhão que entrega um produto ao consumidor já leva de volta as embalagens para reciclagem. Há ainda alguns indicadores que podem auxiliar o consumidor em suas compras. Um deles é a escala Acatu, que lista empresas que adotam boas práticas. Outros são os selos, como de produtos orgânicos. O pessoal ainda reclama que orgânicos são mais caros, mas hoje se desperdiça em média de 30% dos elementos perecíveis nas casas. Se reduzir isso, dá para comprar orgânico, desmatar. Outro recurso é o catálogo sustentável. Aí tem a página aí, www.catalogosustentável.com.br da FGV, que indica produtos considerados sustentáveis. Bom, esse texto, é uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Ou seja, lembrando a característica da reportagem, pessoal, para ela ser colocada, apresentada, ela tem que ter uma pesquisa, O jornalista ele precisa pesquisar esses fatos e esses fatos realmente têm que ser confirmados, São fatos verídicos, que realmente aconteceram. E isso tem que estar comprovado. Inclusive no texto, tem a porcentagem, característica que foi feita uma pesquisa, que foi comprovada realmente que essa pesquisa de reciclagem existe, Como o tema do texto é produtos verdes conquistam o interesse de brasileiros, tá? Bom, aí agora vocês irão responder. Número 5. A reportagem é um gênero jornalístico, assim como a notícia, mas apresenta informações mais abrangentes, com mais detalhes. É aquilo que eu falei. Reportagem e notícias, ela tem o mesmo intuito, Só que a reportagem ela é uma coisa que tem informações mais
detalhadas, mais precisa, abrange de uma maneira mais longa, tá? Aquela notícia apresentada. A notícia não, ela é o quê? Objetiva, ela é atual, mas ela não abrange de uma maneira detalhada. Ela é objetiva. Letra A. Nesse texto, qual é o fato abordado na reportagem lida? Quem fez e gostaria de responder? Tá fácil, né, pessoal? O que é apresentado no texto? No fala do consumo consciente, né? Tem o quê? Os consumidores que compram o produto e esse produto ele vem com a embalagem. Essa embalagem ela pode ser o quê? Reutilizada, né? O pessoal vai, descarta, coloca no lixo, mas tem empresas que trabalham com essa reciclagem, né? Utilizar essa embalagem para um novo produto, né? Uma nova utilização. Então, o que vocês deverão colocar aí na resposta? Quem fez? Ninguém fez? Vamos lá. O que é preciso fazer para que tenha um consumo consciente, para que as novas empresas, né, criem esse hábito desse consumo consciente? Isso é importante. Não depende só também das empresas, depende de quê? Do consumo, do consumidor final. Tem que ser o quê? De todos os lados, né? Então, o consumo de forma consciente é o que se espera, né, das empresas para o que? Assumir uma responsabilidade social, socioambiental. Por quê? Tendo essa consciência desse consumo, quem vai ganhar? O ambiente, a natureza, né? Por quê? Vai ser menos lixo. Quando você reaproveita, você faz reciclagem do lixo, você evita esse desperdício. Não é mesmo? Então, o intuito desse texto, dessa reportagem é essa. O consumo consciente, tá? Para uma nova sustentabilidade, né? Socioambiental, de produção, em que todos irão ganhar. Ok? Alguém colocou de outra maneira? Não? Vou seguir, hein, pessoal? Quem não fez, por favor, hein? B. Em geral, em que veículos são transmitidas reportagens? Veículos de comunicação, hein, galerinha? Onde que pode ser vinculados as reportagens? Telejornal, jornais impressos, que é revistas, jornais, na internet, né? Redes sociais, que engloba a internet. São esses os veículos. Não é veículo carro, não, é veículo de informação. Tá? Então, a letra B, onde? Jornais, revista, telejornais, jornais impressos, internet. Ok? Alguma dúvida até aí? Eu posso continuar? Posso? Olha só, eu quero a participação, todo mundo interagindo aqui, ó. Tem a maioria com câmera desligada, ninguém tá falando. É para participar da aula, meus queridos. É importante essa participação, essa troca de informação. Vocês só ficam esperando a resposta de um exercício que já tá, ó, há dias para ser realizado. Então, ó, vamos lá. Vou continuar aqui. Vamos lá para a questão 6. A reportagem apresenta quase sempre os mesmos elementos da notícia. Quais são eles? Título principal ou manchete, título auxiliar ou olho, né, que chamamos.
de um subtítulo, a slide e o corpo do texto. Então, esses são os elementos da notícia e também da reportagem. É preciso ter um título, tá? Que é a manchete, um subtítulo e a slide. A slide é o primeiro parágrafo, onde serão apresentadas a questão, que notícia que vai ser tratada, tá? Vai ser falado sobre o quê? No caso aqui, o consumo consciente, né? Vamos lá, então. Letra A. Na reportagem lida, qual é o título principal? Dê outro título para ela. Qual é o título principal? Aqui o título, ó. Produtos verdes conquistam o interesse de brasileiro. O que está em negrito aqui, né? Uma letra escura, é o título principal, é a manchete. Produtos verdes conquistam o interesse de brasileiros. Bom, agora vocês irão criar um outro título para essa manchete. Quem fez? São duas perguntas, então tem duas respostas. A primeira resposta são: produtos verdes conquistam o interesse de brasileiros. Aí vocês irão dar outro título pessoalmente. Cada um vai criar um novo título. Pelo menos um aluno para falar a resposta. Fala, Jorge. A 6. Ninguém fez essa questão 6, a resposta pessoal, criar um novo título. Fez, Ana Júlia? Ó, quem não fez, por favor, façam. Faça, que eu não posso esperar. A gente tem pouco tempo de aula. 60 minutos passa muito rápido. Como já estamos atrasados, a gente precisamos acelerar. Nós precisamos acelerar a correção, porque senão vamos ficar atrasados. Mais atrasados ainda, entendeu? Então vamos lá. Façam a questão 6. Criem. Vocês deverão criar um novo título. Tá bom? Resposta pessoal, hein, galerinha? Vamos lá. Oi, pode falar. Fala novamente, Jorge, que picotou. Como assim? O que seriam? No caso, você está falando o quê? Do texto? O texto está falando sobre o quê? Ó, produtos verdes conquistam interesse de brasileiros. Quando eu falo em produto verde, eu estou falando em quê? Oi? Isso, né? Esse consumo. Os produtos verdes são o quê? Legumes, verduras, né? O que mais? Mas é só isso? Não, porque olha só, a Casas Bahia é produto verde que não atinge o quê? O ambiente. Esse consumo sustentável é que você possa reciclar sem ter que desmatar o ambiente. Oi? Não entendi, meu amor. Ah, tá bom, vou falar com você. Jorge, quando eu falo assim dos produtos ambiente, é para não destruir a natureza, tá? Quando você recicla, você mantém, você reutiliza aquele produto sem o quê? Acabar com a natureza, com o meio ambiente. Por isso que fala em produtos verdes, tá? Vamos manter aquele produto e outras. Reutilizar a embalagem. É igual a questão do lixo. Quando você separa o lixo orgânico, metais, alumínio, vidro,
tudo de forma o quê? Separada, né? Essa coleta seletiva que se chama. O que ocorre com isso? Fazemos que a conscientização da pessoa reduza a questão do lixo, das árvores sendo cortadas, né? Manter o quê? Um ambiente mais limpo, mais saudável. Tudo está relacionado ao verde, né? Não destruir as árvores, né? De forma tudo que você deve, sim. Você precisa da madeira, claro, mas tem que ser um consumo consciente. Não sair aí desmatando as florestas, porque futuramente nós mesmos ficaremos sem o ar puro, porque sem flor, sem o meio ambiente, sem o verde, vamos ficar como? Sem o ar puro, tá? Então, esse consumo consciente está falando do verde com esse sentido. Não só do consumo de verdura, não só com o consumo de legume, mas esse com consumo consciente de reciclar, de não jogar as coisas fora, se a gente pode fazer o quê? Uma reutilização daquele produto, né? O papelão, por exemplo. Muita gente vai, descarta, compra um produto e joga ele no lixo. Ainda mais em casas como a Casas Bahia, o Walmart, que são supermercados, que tem aqueles produtos que vêm o quê? Em caixa. O que acontece? Você compra o produto e vai descartar aquele material. Mas nem sempre. É que você pode pegar aquele material e separar, né? Fazer uma coleta seletiva para que ele possa ser reutilizado. Entendeu? Foi, Jorge? Eu vi. Eu quero saber se vocês conseguiram entender o que é, no caso, os produtos verdes. Entenderam? Tá. Fala Ana Júlia, seu título. Não, pode falar. Isso aí. Isso aí. Porque no texto fala sobre tudo, sobre os alimentos perecíveis, né? A porcentagem, o que é vendido na Casa Bahia e no Walmart, que são as duas empresas maiores que têm um consumo muito grande de produtos, né? Então, se tivermos essa consciência, né, de reutilização desse produto, com certeza a natureza vai agradecer, ok? Então, vamos lá. Vamos agora para a questão B, da número 6. Copie o título auxiliar da reportagem lida. Em seguida, crie um outro título auxiliar, baseando-se nas ideias principais do texto. Qual que é o título auxiliar aí? Temos aqui o título principal, que é Produtos Verdes conquistam o interesse de brasileiros. Ponto. Qual que é o subtítulo aí? Isso. Então, isso aqui, ó, que vem embaixo, é o subtítulo, ou também conhecido, né, o título auxiliar, ou como subtítulo. A manchete está aqui em cima, em negrito. O subtítulo, ou conhecido como título auxiliar, é o de baixo. Demanda vai pressionar empresas a trilhar novo caminho. Vocês irão copiar esse subtítulo e vai colocar vai criar também um novo subtítulo. Tá bom? Quem não fez, pessoal, faça, não precisa ter pressa. Tá? Lembrando que o título é a manchete e o subtítulo vai apresentar uma informação mais detalhada do que vai ser apresentado no texto. Tá? E como é um subtítulo, não é nada grande, não. É uma frase bem objetiva. Ok? Façam aí. Vamos lá. Vamos agora na questão 7. Perdão, tem a C ainda. A C pergunta o seguinte: quais são as informações registradas no primeiro parágrafo ou slide da reportagem lida?
Lembrando que a slide é o primeiro parágrafo da reportagem ou da notícia. Qual é aí o primeiro parágrafo? Isso, ali, ó. Né? O primeiro parágrafo vai falar o quê? Qual a informação dele? Que o consumidor precisa controlar seu poder de compra e adquirir produtos de empresas que respeitam o meio ambiente. Os produtos verdes nada mais é do que isso, né? Você consumir, né, comprar produtos que as empresas respeitam o meio ambiente. Se aquela empresa que não está nem aí para o meio ambiente, não tem a consciência, né, que devemos preservar o meio ambiente, essa empresa não é uma empresa que tem que ter credibilidade, não é isso? Não devemos comprar, né, nela. E sim procurar saber quais são as empresas que trabalham com esse tipo de quê? De controle, né? Com o meio ambiente, né? O socioambiente, ok? Ana Júlia, qual é a sua resposta? Repete, por favor. Isso aí. Que o consumo, né? O consumidor precisa controlar a sua compra e adquirir nas empresas que respeitam o meio ambiente. Muito bem. Alguém colocou de outra maneira? Lembrando que é o primeiro parágrafo, tá? O slide é a informação obtida que vai esclarecer o texto. Vai falar sobre o quê? Tá? Esse controle do consumidor realmente em procurar empresas que tenham essa consciência, né, de consumo de reciclagem. Ok? Vamos lá. Questão 7. Questão 7 vai ter o seguinte. A partir do segundo parágrafo, há o desenvolvimento ou corpo do texto, tá? Todo texto, toda narrativa, ela tem a introdução, né? Vai falar o quê? Quais são os personagens, se tem personagem, e nisso vai ser desenvolvido a narrativa. Sabendo disso, né? Há no desenvolvimento o corpo do texto. O corpo do texto é o desenvolvimento em si, em que se apresenta a causa e o efeito das questões abordadas. Letra A. No segundo parágrafo, qual é a causa que permitiu a falta de sustentabilidade no mercado consumidor? No segundo parágrafo, vamos voltar aqui. Qual é a causa? O que é apresentado nesse segundo parágrafo? Né? Que a sociedade sempre consumiu de forma o quê? Exagerada os produtos cuja fabricação prejudica o meio ambiente. Portanto, é necessário reverter essa situação, né? A sociedade não liga muito, né? Ou melhor, não ligava, né? De onde estava vindo aquele produto que estava sendo comprado. Mas hoje em dia, pessoal, como todos têm consciência, né? Existem as ONGs aí para apresentar. Se não tivermos esse consumo consciente, o que vai acontecer no futuro? Vai acabar o quê? Esse consumo consciente. Se não tivermos essa consciência, o que vai acontecer no futuro? Oi? Isso. Porque quando você tem um consumo consciente, tudo isso, é a questão daquela coleta seletiva, né? Que a gente descarta as coisas, mas muitas das vezes a gente pode reutilizá-las, como vidro. Os vidros podem virar o quê? Esterilizando, pode virar potes de guardar produtos para consumo, né? O metal também ele é reciclável. Então, por isso que a coleta seletiva, hoje em dia, ela é abordada, né, e é utilizada por várias empresas
e várias pessoas utilizam. Tem condomínios que utilizam isso, né? Geralmente nas grandes cidades a gente vê mais essa coleta seletiva. Agora aqui na nossa região tem as coletas seletivas sim, mas é preciso ter a consciência, né, de realmente começar dentro de casa. Vamos separar o lixo, o que é orgânico, o que é realmente para ser jogado fora, né? Porque igual o lixo hospitalar, ele não pode ser descartado de qualquer maneira. Ele tem que ter todo um preparo e vai para um local determinado. Porque aquele lixo está contaminado. Já pensou se aquele lixo, restos ali do hospital, for parar em lençóis freáticos, né? Olha a contaminação. Então, é todo um processo. Então, é preciso ter a consciência mesmo das pessoas, né? Para que no futuro não sejamos penalizados por essa falta de responsabilidade. Porque é o nosso futuro, são nossos parentes, nossos filhos que viverão aqui. A gente nem vai estar mais por aqui, mas assim, os nossos, né, o nosso futuro, nossa família, filho, neto, vai estar vivendo no planeta e precisa dessa consciência, ok? Então vamos lá. Questão 7, letra A. Então, segundo o texto, a sociedade sempre consumiu de forma exagerada produtos cuja fabricação prejudica o meio ambiente. Portanto, é necessário reverter essa situação. Na letra B, pergunta do terceiro parágrafo ao sexto parágrafo são expostas consequências. Então, primeiro tem a causa no segundo. Do terceiro ao sexto tem a consequência. Toda causa tem uma consequência. Da mudança de comportamento do consumidor. Quais são elas? Alguém fez essa? Questão 7, letra B? Lá quando fala assim, ó, no terceiro parágrafo, já existem empresas com uma atitude nova, devido à pressão dos consumidores radicais verdes. No quarto parágrafo, a empresa que persistem serão banidas, pois parte da sociedade acompanha a mudança na oferta dos produtos. No quinto parágrafo, certas empresas já assumem uma atitude ambientalista. E no sexto parágrafo, medidas ajudam a consumidores a escolher os produtos verdes, tá? Então, essa informação, ela é passada durante o texto, no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. Cada uma vai mostrando essa consequência, tá? Aí, se vocês quiserem detalhadamente, vocês podem colocar no terceiro, as empresas atitudes novas. Quarto, empresas persistem serão banidas, pois se a sociedade acompanha a mudança nos produtos. Então, se a sociedade está querendo, né? Ela conhece, ela sabe que é certo consumir coisas verdes, né? O que acontece? Ela vai cobrar. Então, aquelas empresas que não aderirem a essa nova mudança, o que vai acontecer? Elas vão perder, tá? Vão perder clientela. Todo mundo vai consumir aquele produto que tem a consciência ambiental, né? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? Posso continuar? Posso continuar, pessoal? Quem tiver alguma dúvida na resposta, eu vou colocar depois o gabarito. Aí vocês podem conferir a resposta de vocês, tá bom? No final da aula eu vou disponibilizar lá no grupo. 8. Observe a linguagem empregada na reportagem. A. Em que pessoa ela foi redigida e por quê? Que pessoa? Primeira ou terceira pessoa? Quem fez essa? Tá falando em primeira ou terceira, pessoal? Lembrando da narrativa. Tá falando pessoalmente sobre eu ou tá falando de uma maneira geral, de todas as pessoas? Geral, então é terceira pessoa, de uma forma impessoal, não é isso? Então, ó, número 8, letra A. Na terceira pessoa, a linguagem deve ser o mais objetiva e impessoal possível.
tá? Eu tô falando para várias pessoas ao mesmo tempo. Eu não tô falando aqui a minha opinião. Eu tô me referindo a todos. Então, é terceira pessoa. E devemos trabalhar de uma forma bem objetiva e impessoal. Ou seja, eu não vou colocar a minha opinião. Tô falando aqui do modo geral, tá? Letra B. Que linguagem foi utilizada? Linguagem coloquial ou linguagem padrão? Isso. Na variedade padrão da língua. Eu tô utilizando a norma culta, tá? A norma formal. Formal, culta, padrão da língua. Qualquer dessas respostas está correta. Ok? Então, vamos lá. Letra A, da número 8, a resposta é terceira pessoa, pois a linguagem deve ser o mais objetiva e impessoal possível. Letra B, a linguagem culta, padrão da língua. C, nas formas verbais, em que tempo predomina? Por quê? Que tempo? É passado, é presente, é futuro? O que vocês acham? Qual é a forma verbal? Passado, presente, futuro? Bora, pessoal, tô esperando. Oi? É passado, presente ou futuro? Oi? Não. Eu não tô falando de uma coisa que está sendo conquistada agora. Então, eu tô falando do presente, uma forma verbal presente do indicativo. Isso. Mas é uma coisa que aconteceu, está acontecendo. Então, eu tô me referindo ao presente. Mas preciso o presente do indicativo, tá? Os fatos são discutidos, são atuais. Por isso que eu considero como presente. Ok? Quem quiser colocar presente do indicativo, ótimo. Mas só presente pode ser. Tá? Bom, vamos lá então continuar. Na questão 9, temos o seguinte. Sobre o gênero textual reportagem, em geral, só não é possível afirmar que A. Se ocupa tanto de informação com o comentário. B. É transmitido em jornais escritos e falados, em revistas e na internet. C. Os gráficos, quando utilizados, ampliam e reforçam as informações vinculadas pelo texto. Ou D. Dá a conhecer um fato de maneira superficial, sem ampliar o enfoque sobre ele por meio da apresentação de dados estatísticos, mapas, gráficos, fotografias, etc. E não apresentando a opinião da equipe, da reportagem e de pessoas envolvidas com o assunto. Qual é a opção correta, de acordo com o gênero reportagem, que não é possível afirmar? Ou seja, tem um que está errado, que não tem nada a ver com reportagem. Qual é a letra? A, B, C ou D? Pessoal, logo no início aí, ó, letra D, ó, dá a conhecer um fato de maneira superficial. Não é, tá errado. Quando você vai fazer uma reportagem, você precisa saber detalhadamente o assunto, do que fala, né? Se a fonte realmente é verídica, é verdadeira. Então, a letra incorreta aí é a D de dado. Marquem aí, por favor. Ok? Bom, pessoal, olha só. Dito isto, temos aqui o gênero textual notícia, tá? Olha só, notícia vocês irão fazer a atividade da número 10 até o número 16, ok? Para a próxima aula, faremos a correção, porque não vai dar tempo hoje. O que eu quero fazer com vocês agora em aula, o que vai cair na avaliação? É o anúncio
o artigo de opinião, tá? Esse gênero vai cair na prova, na avaliação. Então, o que é o artigo de opinião? O gênero artigo de opinião é um tipo de texto dissertativo argumentativo, né? Você vai falar sobre algo argumentando ao mesmo tempo, né? Mostrando sua opinião, seu ponto de vista, tá? A argumentação é o principal recurso retórico utilizado nos textos de opinião, que tem como característica informar, persuadir, pessoal, é o mesmo que convencer o leitor sobre um assunto. Geralmente, os artigos de opinião são vinculados nos meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornais ou revista, e abordam temas da atualidade. Suas principais características: textos escritos em primeira e terceira pessoa, uso da argumentação e do convencimento, né, que é persuasão. Geralmente são assinados pelo autor, produções vinculadas em meios de comunicação, possuem uma linguagem simples, objetiva e subjetiva, abordam temas da atualidade e possuem títulos polêmicos e provocativos. Contém verbos no presente e no imperativo. Ou seja, esse gênero também trabalha com assuntos atuais, da atualidade. Só que ele pode aparecer em primeira pessoa e em terceira pessoa também, tá? Eu posso estar argumentando, me colocando ou utilizando só uma narrativa para apresentar esse texto. Bom, a estrutura do artigo de opinião. Geralmente os artigos de opinião seguem o padrão da estrutura dos textos dissertativos argumentativos. Qual é o padrão, a estrutura? Introdução, né, que expõe um assunto, apresentação do tema que será discorrido durante o artigo, o desenvolvimento, que é a interpretação, o momento que a opinião é argumentada, são os principais recursos utilizados. A conclusão é a opinião, tá? É a finalização do artigo com a apresentação de ideias para solucionar o problema sobre o tema proposto. Quando você argumenta alguma coisa, você precisa também o quê? Colocar ideia. O que você acha que pode fazer para melhorar aquela situação? Ok? Bom, pessoal, vocês entenderam o que é para fazer? É para fazer agora a atividade rapidamente. Dê uma olhada aí para fazermos a correção. Notícia, eu vou corrigir na próxima aula, tá? Questão 17. Enquanto vocês vão fazendo aí, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho. Vamos lá. Vinícius, Ana Júlia, Jorge é 800. Júlia Freitas. Júlia, você é da 800, né? Ah, tá. Tá aqui. 801. Maria Gabriela, 801 também. Juliana. Juliana é 800? 801. Ah, Juliana é 800. Tá aqui. Quem mais aí? Carlessandra. Carlessandra é da 800. Marcele, 801. Esqueci de chamar alguém? Ana Júlia, Yasmin Souza. Yasmin Souza da 800. Acho que eu chamei todo, né? Todos. São 10 alunos. Muito bem. Então, vamos lá. Ó, questão 17 a 21. Bicicleta. Uma alternativa de transporte viável nas cidades. Por muito tempo, andar de bicicleta foi considerado uma boa opção de lazer. Passeios em parques e bosques nos finais de semana, ou para se fazer trilhas através de estradas acidentadas longe das cidades.
Já andar de bicicleta para ir ao trabalho ou à escola era algo característico, principalmente nas cidades pequenas, onde se acreditava que o trânsito era mais calmo e as distâncias podiam ser vendidas com maior facilidade. Atualmente, porém, as bicicletas têm sido utilizadas também nos grandes centros urbanos, em meio aos congestionamentos, à poluição e outros problemas decorrente do crescimento desordenado das cidades. Andar de bicicleta parece cada vez mais comum e uma alternativa viável de transporte. Nas cidades, a bicicleta é geralmente utilizada para percorrer curtas e médias distâncias, em trajetos como ir e voltar do trabalho, visitar amigos ou fazer compras. Segundo alguns estudos realizados na Grande São Paulo no ano passado, no ano de 2006, quando o fluxo de carros aumenta nas ruas, nos famosos horários de rush, as bicicletas podem ser até 56% mais rápidas do que os carros. Embora a infraestrutura do trânsito de bicicleta na cidade ainda seja deficiente, a utilização das ciclovias, dos acostamentos e dos caminhos alternativos fora das grandes avenidas poupa muito tempo dos ciclistas. Além da grande agilidade e mobilidade, andar de bicicleta é econômico em termos de custo e manutenção. A bicicleta é bem mais barata do que o carro. Para quem não pode comprar um veículo motorizado ou mesmo pagar a tarifa de transporte coletivo todos os dias, existem bicicletas de vários tipos e preços. Assim, pode-se considerar a bicicleta como um dos meios de transporte mais democráticos que existem. No entanto, um dos maiores benefícios da utilização da bicicleta diz respeito à própria saúde, tanto do próprio usuário como dos outros habitantes dos centros urbanos. Ao se locomover de bicicleta diariamente, melhora-se o condicionamento físico, tanto que interfere positivamente na disposição e na autoestima do ciclista. Além disso, as bicicletas são um meio de locomoção econômico, pois não emitem poluentes e contribuem para melhorar as condições de vida de todos. Muitos países europeus, como a França, a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, possuem programas políticos de incentivo ao uso da bicicleta, como meio de controlar as taxas de emissão de gás carbônico, e aumentar a qualidade de vida dos seus ambientes, ou dos seus habitantes. No Brasil, em algumas cidades como Rio de Janeiro, há serviços públicos que permitem à população alugar a bicicleta, pagando taxas diárias ou mensais pelo serviço. Cotidianamente, muitas pessoas utilizam o carro de forma acomodada, percorrendo distâncias às vezes tão curtas que um pedestre pode chegar ao destino com maior rapidez. Ao substituir o carro pela bicicleta para recursos como esse é de grande valia. Os benefícios são diversos e os resultados vêm como visto tanto com curto ao longo prazo. Bom, após a leitura, pessoal, desse texto, o que devemos observar? A importância. Qual é o argumento que o escritor faz aqui? A importância de usarmos a bicicleta como meio de transporte, tá? E o benefício que ela traz à nossa saúde, Não só para chegarmos mais rápido, mas também a questão da saúde, Então, só coisas boas. O lado positivo desse meio de transporte, ele é bem maior do que o negativo, não é isso? Bom, o que eu quero que vocês percebam, Aí na questão 17 aí, sobre qual é o assunto do texto? Fala o quê? A importância da bicicleta como meio sustentável, nas grandes cidades. Concordam? Sim? Pessoal? Isso. Bom, então a 17 vai falar sobre o quê? A importância do uso de bicicleta como meio de transporte sustentável. 18. Onde o texto, esses textos de opinião, foi vinculado? Cite outros lugares em que esses tipos de texto podem ser vinculados. Então, ele foi vinculado onde? Num blog, tá? Essa informação ela foi passada no blog. Aqui, ó, de Charles, ok? E onde pode ser vinculado?
Quais são os meios? Em revista, jornais impressos, internet, né? Os meios de comunicação aí, em geral, né? Pode ser vinculado a esse tipo de texto. 19. Com base no texto lido, qual é a função de um texto de opinião? Qual é a função principal de um texto de opinião, pessoal? É opinar sobre o assunto socialmente importante, de modo a convencer os leitores do seu ponto de vista. Então, todo texto de opinião, tá? Ele é o quê? Um texto dissertativo ou argumentativo. Ele vai opinar e vai tentar convencer a pessoa que sua opinião realmente é válida, tá bom? É importante. Vamos então aqui na questão 20. Em texto de opinião, geralmente na introdução, é apresentado um ponto de vista do autor sobre o assunto que será tratado. E com base nisso, o texto é desenvolvido. Aí temos aí, sim, né? É um ponto de vista que a pessoa, que o narrador, que o escritor está colocando. Ponto de vista de quem está escrevendo. Aí temos a 21. Qual é o ponto de vista do autor sobre o uso da bicicleta? Né, o ponto dele. O autor defende, né, que andar de bicicleta pode ser uma alternativa viável de transporte nas grandes cidades, tá? Um meio, além de econômico, é um meio importante que vai também ajudar o quê? Na saúde, ter uma saúde melhor, né? Porque você vai estar aí praticando uma atividade física, tá? Mesmo se for uma distância curta. Ele fala a grande importância que ele tem. Então, por isso que ele opina em favor do uso da bicicleta, em mudar, né? Ao invés de carro, que é um meio muito cômodo, né? Você tá ali de carro, não pratica nada de exercício físico. Apesar de chegar rápido, às vezes não chega. Por quê? Dependendo do trânsito da cidade, de onde você mora, tá? Bom, pessoal, eu vou colocar o gabarito da questão 17 a 21 no grupo, tá? Agora no final da aula. Quero que vocês façam para a nossa próxima aula da atividade, tá bom, Yasmin? 11 a atividade 16, para que possamos fazer a correção, tá bom? Estudem, tá bom? Texto de opinião, tá? Prestem atenção quais são as características para que vocês possam fazer uma boa avaliação diagnóstica, ok? Por hoje finalizamos por aqui. Até segunda que vem. Beijinho!